Você deve construir um altar santo. Qual a importância de você construir o seu altar santo para que você possa aprender então a renunciar à sua velha identidade, assumir a sua nova identidade em Cristo, fortalecer e construir a sua fé inabalável, estabelecer a sua fidelidade em Cristo através do relacionamento direto. E se você ficar comigo aqui até o final, nós vamos fazer uma prática juntas aqui. Seja bem-vinda, deusa maravilhosa, Priscila Yakman aqui, estrategista espiritual. E hoje nós vamos falar sobre essa construção do altar santo e por que isso é tão importante dentro das nossas vidas. Por que essa identidade, essa fé inabalável, essa fidelidade, ela é construída por nós. Deixa eu achar uma posição um pouquinho melhor aqui, pra gente começar o nosso papo de hoje. Então vamos lá. Qual que é essa importância de nós construirmos esse altar santo? O altar santo, como eu já trouxe em outros momentos, ele é esse espaço interno, onde através da nossa devoção, da nossa dedicação, da nossa disciplina diária, nós escolhemos pela nossa vontade estar disponível para começar a estabelecer o relacionamento direto com Deus, mas não o Deus que te foi apresentado pelas outras pessoas. É um espaço onde você começa a olhar para tudo que está dentro de você com leveza, com tranquilidade, com serenidade e trazer alguns questionamentos do que faz sentido, do que não faz mais. Mas o principal ponto é estabelecer este relacionamento direto. Porque muitos de nós tivemos contato, pelo menos vou falar por mim e pelas minhas alunas dentro das mentorias do Reino em Expansão, do Caminho da Deusa. Nós fomos criados, bom dia, boa tarde, né? Nós fomos criados pelas pessoas ao nosso redor com base na fé que elas tinham. Alguns dentro da crença da Igreja Católica, outros da crença da Igreja Evangélica, outros das crenças religiosas de matrizes africanas. Então são vários os contextos que nós fomos aprendendo desde a nossa infância do que era Deus para essas pessoas, ou até famílias que podem, do espiritismo, kardecismo, né? Então são várias ali os dogmas da religião, dessa aproximação com essa força interna mais sagrada. E aí, nós fomos aprendendo que Deus era assim, que era assado, que isso funciona dessa maneira. Nós fomos aprendendo a funcionar dentro da espiritualidade a partir do ponto de vista que outras pessoas nos ensinaram. E aí nós fomos construindo dentro do nosso interior uma imagem mental do que a gente julga parecer ser Deus. Talvez através da Bíblia, talvez através dos evangelhos, eu não sei o que, né? Como que foi construída esta fotografia do que você acredita ser Deus. Mas perceba que neste lugar você está se relacionando com uma ideia do que seja Deus para você. Fez sentido aí? Uma ideia do que seja Deus para você. Você pode ter construído a ideia de um Deus punitivo, você pode ter construído a ideia de Deus ser aquele velho barbudo lá que tá olhando tudo que você tá fazendo, te julgando, te criticando, te corrigindo, te fazendo você viver coisas aí para pagar pelos seus pecados. Então são vários os conceitos que você absorveu, colocou naquela fotinho, e quando você olha para o que é Deus para mim? Essa é a pergunta. Coloca nos comentários aqui pra mim. O que é Deus pra você? Quais as ideias, os conceitos, os rótulos que você colocou nessa imagem que você chama hoje de Deus? Isso é muito importante. Porque a partir deste ponto de vista,
a gente também está criando a nossa realidade. Então a gente experiencia a imagem que nós construímos de Deus. Quando a gente fala de construir o altar santo e renunciar à velha identidade, o que significa isso de fato? A tal da pergunta fatídica: quem sou eu? Quem sou eu? Todo mundo fala, busca primeiro o reino dos céus. O altar santo é esse lugar que você se coloca em devoção e você vai serenando, repousando, aprendendo a ficar quieta, aprendendo a ficar em silêncio, aprendendo a entrar em contato com esses conceitos e criações mentais, rótulos e julgamentos sobre você e sobre o que é Deus. E a partir desse lugar, você pode abrir mão, renunciar à velha identidade. Sabe aquela frase linda? Só sei que nada sei? Esse é o lugar que a gente começa verdadeiramente a construção do altar santo. Por quê? Se eu quiser levar para o meu altar santo as narrativas passadas, eu já estou criando a nova narrativa com base no meu velho repertório. Então não é uma nova narrativa, porque eu estou convidando o conhecimento passado. O novo de fato, o altar santo de fato, é onde eu, pela minha vontade, escolho dizer, naquele momento, naquele ato de entrega voluntária, de devoção: Pai, Criador, Universo, não sei quem sou, só sei que nada sei, não sei quem tu és, escolho neste momento abrir mão dos meus aprendizados passados, de tudo que eu conheci do mundo e no mundo até hoje, e permitir que através da minha disciplina diária de escolher conscientemente fazer essa entrega, essa energia, esse Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, se apresente para mim. Para que eu possa tirar as minhas próprias conclusões e limpar todos os conceitos que eu construí baseado no repertório das outras pessoas, das doutrinas, etc e tal. Fez sentido aqui? Então você abre mão de tudo o que você aprendeu. É verdadeiramente renunciar à velha identidade para acessar esse espaço vazio, para que nesse espaço vazio, nesse ponto zero, no ponto de criação, a vida, Deus, surja para você. Para que essa energia vá se apresentando e, como ela é onisciente, onipotente e onipresente, vá te direcionando. Só que você só pode aprender o novo se você escolher, pela sua vontade, exercer o livre-arbítrio de falar: eu, de mim, não sei nada. Não traga para dentro do teu altar santo nenhuma ideia. Então não é um espaço para você construir mais coisas, construir sobre a areia. É um espaço de você deixar toda a areia sair, para você verdadeiramente encontrar a rocha. Para aí sim, em comunhão, em unicidade com o Cristo em ti, você começar a construir a nova identidade a partir da experiência direta. E por que nós compramos ainda a ideia de que isso precisa ser difícil? Tem muitos conceitos de que é difícil soltar, é difícil, é um caminho espiritual, é difícil. E não é. O caminho espiritual exige disponibilidade. Exige esse compromisso interno de verdadeiramente assumir que eu não sei quem sou,
Só quando eu abro mão para saber que eu não sei quem sou, eu posso permitir vir à tona quem sou. E quem sou eu, que é a pergunta que tantos fazem, ela não é para ser feita pela mente. Porque a mente vai trazer para você a velha identidade. Você é a Priscila, você nasceu em Gavião Peixoto, você tem tantos anos, E isso não é quem sou. Esse é o personagem, essa é a personalidade que eu estou exercendo nesta vida. Esses são os rótulos que eu estou escolhendo carregar. Mas quem é essa energia que sustenta isso? E que pode mudar quando quiser os rótulos, as crenças, os julgamentos para construir a nova personalidade que eu quero viver. Então, o altar santo, o renunciar a essa velha identidade, começa a se tornar esse espaço de comunhão. Pai, percebe que, é difícil. Pai, nesse espaço, quando você consegue baixar todo esse barulho mental, através da disciplina espiritual, estar ali naquela porta fechada do teu quarto escuro, do teu relacionamento direto, convidar a presença do Espírito Santo, convidar a presença do Cristo em ti, convidar a presença do Criador, da divindade, seja o que foi. Eu me coloco aqui diante de ti, disponível para aprender com você. Me ensina. Só que se você trouxer os velhos aprendizados, você vai filtrar tudo que você está recebendo de novo, ainda com os olhos do passado. Ainda tentando interpretar com a mente um espaço de não mente. A consciência não é a mente, ela transcende o pensamento. E se antes isso era tão difícil, agora nós temos ferramentas potentíssimas que nos levam para esse lugar do ponto zero, que nos levam para esse lugar da desidentificação com os rótulos, com os pensamentos, com as velhas histórias, com as velhas narrativas. E ali, naquele espaço, você começa a perceber que foi você mesma que deu o significado para as tuas próprias experiências. Você é a experiência. Você é a vida acontecendo. E é você que está dando um significado para essa vida que você está a cada momento construindo, baseado na crença da identidade que você tem. Então, se você escolhe hoje olhar para essa identidade e dizer: a minha vida é sofrida, sim. Você constrói uma vida onde você vai enxergar, o seu foco vai estar em validar que a sua vida é sofrida. E aí cada experiência se torna um convite para você experimentar o sofrimento, porque você se julgou como sofredora. E se você estiver disposta a eu sou e parar aqui, não precisar colocar rótulo nenhum, nem para o positivo, nem para o negativo, apenas eu sou. Percebe que o adjetivo que vem depois é você que escolhe. E a partir do adjetivo que você escolhe colocar depois do eu sou, é o que você cria. O poder do eu sou, ele é fantástico. E quando a gente começa a ter essa consciência de que eu estou escolhendo, determinando, repetindo, sustentando, eu sou, o que você está falando sobre si mesmo? Quais as sementes você está colocando no mundo para você colher de volta? Se você escolhe falar, eu sou incapaz. Que vida você cria?
a vida através do ponto de vista da incapacidade. Porque você determinou. E aí, você já deve ter visto aquele exercício que passa bastante rios, de que eles pegam uma foto. Deixa eu ver se não vou ter nada fácil aqui. Eles pegam uma foto. Olha aqui. Quantos objetos amarelos tem aqui? Agora deixa eu tampar. Quantos objetos azuis tem ali? O que significa isso? Tem azul? Tem. Você olhou para o azul antes? Não, por quê? Porque você foi direcionado, sugestionado a olhar para o amarelo. É isso que é o eu sou de forma muito simples. Eu sou o quê? Eu sou capaz? Meus parabéns. Vamos te dar uma situação, colocar ela na tua frente, exerça a tua capacidade. Crie a vida através do que você acabou de determinar. Estou sempre atrasada ou eu sou sempre pontual? Vai vir um convite no próximo minuto para você. Para você exercer a nova profecia da tua própria palavra. Eu sou o quê? E aí, o que eu quero ser? O que eu quero realizar? Qual é essa nova identidade que eu quero construir sobre mim? E não é eu sou Priscila, vamos voltar. É sobre as narrativas que eu quero me fortalecer. Eu sou uma mulher de muita fé. A minha fé é inabalável. A minha identidade está fortalecida em Cristo. Eu sou capaz, eu sou corajosa, eu sou determinada. Percebe como você está criando o tempo todo a partir do adjetivo que você coloca depois do eu sou? Conte para mim nos comentários se você está compreendendo isso. Então, dentro do altar santo é onde nós temos essa oportunidade de desconstruir tudo que nós acreditamos até hoje, para que a gente possa construir a nova identidade a partir do Cristo em ti. Muitas vezes a gente vai buscar esse lugar a partir da dor, a partir do sofrimento, a partir de algo que não está funcionando na nossa vida como a gente gostaria que tivesse. E aí a gente torna isso um gigante diante de nós e a gente invalida a nossa capacidade. E neste espaço, esse convite da vida serve para nos levar para esse lugar. Mas nesse lugar, quando eu me entrego, quando eu escolho falar, eu não sei quem sou, eu tô perdida, tá tudo uma loucura, tá tudo interessante, tá tudo esquisito, tá tudo desgovernado. Ai, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu brinco que teve uma época, quando eu comecei a construção do meu altar santo, olha só, vou compartilhar isso com você e depois me conte se você já fez isso. Eu entrava no altar santo para falar assim, pai, pelo amor de Deus, tira o tal do livre-arbítrio, porque eu não tô sabendo usar. Eu só tô fazendo caca com as coisas e quanto mais eu tento arrumar, mais as coisas estão se complicando. E meu Deus do céu, que isso? Como assim? Olha a minha capacidade. Eu falava assim, a minha capacidade naquela época de criar problema e confusão. E aí eu comecei a acreditar nisso e aí eu criava mais e mais e mais e mais e mais e eu não percebia. E aí eu comecei a falar, pai, pelo amor de Deus, eu só vou ficar aqui quietinha pra eu encontrar essa paz dentro de mim. E eu só quero que o Senhor... a minha oração era, tira o meu livre-arbítrio.
Porque eu não tô sabendo exercer, não. Você já passou por isso? De pedir para tirar o livre-arbítrio? Ó, tô fazendo errado, tô usando errado. E aí, conforme você vai adentrando esse espaço do altar santo, por que ele é uma construção? Porque todo dia você volta para colocar um tijolinho. Então, é o relacionamento direto. Ainda que você não saiba como isso possa aparecer ou acontecer. Você, pela tua decisão, pela tua escolha, pausa, silencia, dedica um tempo da sua vida para construir essa experiência. Para experienciar o nada. Para experienciar o ficar quieta. Para experienciar o silêncio. Sustentar o silêncio. E do silêncio nascer a potencialidade pura que é você. E você perceber que todos os rótulos e autodefinições e julgamentos não precisam ser repetidos na nova história. E você coloca um tijolinho. Talvez o primeiro tijolinho seja simplesmente conseguir ficar sentada. Porque você muitas vezes foi tão condicionada ao fazer para ter. E tem o ser que faz para ter. Ser, fazer, ter. Tem um ser antes. Mas você está tão no fazer, porque a identidade que você tem anterior diz que é só através do fazer que você não se permite sentar. Sentar. Entrar em contato com o seu corpo. Reconhecer a exuberância do teu corpo, da inteligência do teu corpo funcionando. Uau! Olha só. Teu coração tá batendo e não é você que tá governando isso. Todos os órgãos estão aí funcionando e não é você que tá governando isso. O que é que sustenta tudo isso? E olha como sustenta. E olha como é tão inteligente que deu a autonomia de você não precisar pensar sobre isso, porque isso já funciona. Essa força que já te sustenta. E que quando você passa, então, a nesse espaço colocar todos os dias um tijolinho novo, você vai começando a erguer as suas paredes. Você vai começando a se desidentificar das velhas crenças. Você vai começando a perceber o que você já pode abrir mão. E aí, como é você que construiu a sua fé, ela é verdadeiramente estabelecida nesta nova identidade. A identidade a partir da comunhão. E ali nasce um senso de plenitude, completude, direção do ser te conduzindo ao fazer para que hajam coisas dentro da sua vida. É mágico. E é justamente por isso que você fortalece a sua fé inabalável. Porque é onde você começa verdadeiramente a perceber que a vida é autossustentada. Não precisa da tua interferência.
E aí você consegue entrar nessa onda deste fluxo e se permitir ser guiada, conduzida. E aqui nasce uma palavra muito linda: a lei do mínimo esforço, porque essa onda, esse amor, ele é uma inteligência infinita, de sabedoria infinita. E quando você vai entrando em contato com ela e se permitindo ser navegada por ela, naturalmente, tudo que você faz vai ser belo, vai ser bom, vai ser amoroso, vai ser sutil, vai ser de um estado de presença, vai ser de uma certeza que você está fazendo o que é certo, porque é essa força que está te orientando. E cessam as dúvidas. E cessa o medo. Porque a tua identidade não está mais fortalecida no mundo externo, mas no teu altar santo, na tua comunhão com o Cristo em ti. Eu gosto muito desse tema porque a forma com que o mundo tem se apresentado, ou, deixa eu melhorar essa frase, a forma com que o jogo tem buscado mostrar para nós que tudo está desgovernado, né? Porque a gente começa a entender que sim, existe a manipulação e ela vai ser sempre conveniente para nos manter presos no medo, porque a gente vai continuar buscando essa autorreferência no externo. Qualquer acontecimento balança a sua fé. Você tem ela até determinado ponto. Chegou ali, não sei. Mudou o mercado, mudou o algoritmo, já não vai entregar mais, já não vou mais fazer venda. Mudou não sei o que, já não consigo mais. O outro mudou, já não tá olhando mais pra mim daquele jeito. Percebe? Agora, quando você constrói o altar santo, entra em contato, eu falo que tem esse toque de Deus, a experiência direta, ela traz pra você uma força, uma capacidade. E tudo bem que às vezes eu não vou negligenciar de te dizer que foi tocado, uau, amanhã a vida tá outra. Não. Entra o processo de purificação. Por quê? Porque foi muita nhaca que você acreditou até agora. Digamos que tu tá com uma casa construída sobre areia e você tem a casa, agora você tá fazendo a fundação para encontrar a rocha para construir a nova casa. Então, você vai navegando entre esses dois polos, mas se lembrando que você já encontrou a rocha e que agora você precisa estabelecer essa nova morada. Então, os convites da casa antiga, porque ela tá pronta, ela já tinha a caminha pronta, ela tem tudo pronto, que você construiu. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas hoje eu vou ter que dormir aqui ao relento, né? Sem parede, eu só pus um tijolinho. Entende? Então, às vezes vai ser mais gostosinho querer voltar para a velha identidade também, porque ela tá pronta. Nossa, não tem trabalho nenhum. E é isso que é o trabalho interno, você olhar para esses tijolinhos e entender o que eu quero, né? Eu quero este tijolo, nossa, eu escolhi esse tijolo nessa construção, uau, que interessante. Nesta nova, eu não quero mais. E tá tudo bem também. Nesse espírito de leveza, nesse espírito de como esse tijolo, esse adjetivo, este rótulo, esta crença está criando a minha vida e como que eu posso, com o Cristo em mim, olhar para ela e ter essa clareza. Então entra o processo de purificação. Para quê? Isso serve, isso não serve. E aí você começa a ter o discernimento espiritual. Porque aí é você, conscientemente, com a intercessão
do Cristo em ti, do Espírito Santo em ti, do Criador em ti, do que você acredita em ti, te ajudando. Porque pelos teus olhos, da tua mente, você criou a realidade até aqui. E sim, tem coisas boas, é óbvio que vai ter. Só que para essa nova identidade é o passar pelo buraco da agulha. É abrir mão dessas narrativas e aprender as novas. E para que você possa aprender, você precisa saber que você não sabe. Boa tarde! Porque para quem já sabe, o quanto você está disponível a entrar nesse lugar para aprender? A não levar, a não ter uma resposta pronta ali dentro desse espaço sagrado. E aí, neste contato, nasce essa fé inabalável, porque é você que está construindo em comunhão com o Cristo em ti. E por mais que o mundo externo ainda não esteja refletindo a sua nova casa, porque existe a fundação, existe as paredes, existe o telhado, existe todo um processo, sim, de construção da nova identidade, da nova casa, do teu altar santo. Você sabe quais tijolinhos você está colocando nessa construção. Aos olhos dos outros, eles não estão vendo a tua construção interna. Mas você, com o Cristo em ti, começa a ter clareza do que você já alcançou. Quantos tijolinhos você já colocou. Quanto amor você já recebeu. Quanta visão espiritual já te foi revelada neste altar santo. E a tua identidade, que antes, se alguém falasse alguma coisa para você, sobre você, você tremia, agora você sabe quem você é, porque você está construindo. Então, o julgamento externo, o mundo externo, tudo que está fora, deixa de ter interferência no teu mundo interno. Você para de ser conduzido à reação. Por que é a reação? É você olhar para fora e escolher como você vive. A construção do altar santo é totalmente diferente. Eu sei quem sou com o Cristo em mim, porque eu construo a minha nova identidade em Deus, portanto, a imagem e semelhança do Criador. E todos os dias, internamente, eu construo a minha nova identidade. Até que eu vá sustentando ela todo santo dia, para que a minha orientação seja somente interna. E aí nasce o ouvir a intuição, o ouvir o Cristo em ti, o ouvir o Espírito Santo, o ter as revelações, ter as visões, ter as mudanças de entendimento, ter o discernimento. Ele não vem de fora. Vem dessa estatura de maestria espiritual, que não está na leitura de um livro. Ainda que você tenha um repertório riquíssimos de livros, professores e cursos, nenhum deles substitui o você se sentar e silenciar para se sustentar no vazio. O vazio onde a paz excede o entendimento. O vazio onde você não precisa de palavra nenhuma, mas você se sente completamente nutrida. E não é o ponto de contato da experiência do vazio, é sustentar, manter o vazio. E o que significa sustentar, manter o vazio? Significa que eu não me distraio mais com nada interno, os pensamentos, julgamentos, todas as histórias e narrativas que estão dentro de você, e nem com o mundo externo. Eu sustento o vazio.
Eu sustento ficar neste ponto de comunhão, sem receber nada em troca. Não existe barganha com Deus. A devoção, ela não nasce da súplica. A devoção, ela nasce da escolha de renunciar à velha identidade e, pela tua vontade, construir a nova identidade. Exercer verdadeiramente o teu livre-arbítrio e requer que você esteja nesta comunhão. Onde sim, você pode ouvir palavras, mas isso não é um pré-requisito. Sustentar o vazio 40, 50 minutos, para que essa purificação natural da tua mente, a renovação da tua mente, a metanoia, seja realizada em ti, pelo Cristo em ti. O teu eu superior, a tua centelha divina, como diz o Hélio Couto, quantas vezes o Hélio fala? Entra em fase com o Criador. Porque nesta onda da frequência do Criador, ela faz o que precisa ser feito, onisciência, onipotência, onipresença. Sustenta esse lugar. Sustenta o vazio. Sustenta o não pedir nada. Sustenta o se entregar porque eu quero a construção da nova identidade. Me purifica. Transmuta o que eu penso sobre mim. Leva embora. Pai, tô aqui. Chega. Eu quero construir a nova vida. Vamos fazer uma prática? Vamos entrar nesse vazio um pouquinho? Pelo menos ter uma distância aí dos pensamentos? Sair dessa identidade externa um tiquinho aqui? Aqui a gente vai fazer um pouquinho, mas eu quero te fazer um convite especial. Esse foi o pulo do gato que pouquíssimas, raras pessoas te falam isso desta maneira. E eu tô cada dia mais buscando, e essas lives são principalmente para isso, conseguir expressar, através da linguagem da fala, o que é essa experiência, para que isso seja um convite para você criar o teu altar santo. Não é o meu, não é para mim, é para você criar o teu reino dos céus na terra. Porque quando você constrói a nova identidade em comunhão com Cristo, é só a partir deste lugar que você consegue construir o reino dos céus na terra. Vim para que tivessem vida em abundância. Então, tem aqui o portal de iniciação, que são os 40 dias com Jesus, onde você faz um vídeo por dia, ou talvez um a cada 2 dias, você pode repetir, mas faça os 40 dias, que é exatamente essa construção dessa unicidade com a consciência crística. Não é com Cristo, com Jesus Cristo homem, é a consciência do Cristo. Para que você se aproprie desta força que é sua, porque você só precisa ser lembrada. Mas quem pode te lembrar? O Cristo em ti. E quando ele pode te lembrar? Quando você dá permissão. E como você dá permissão? Silenciando para que você possa ouvir. E como você silencia? Sentando. E silenciando a boca. Silenciando a boca, silenciando os ouvidos, silenciando os olhos, silenciando os ruídos externos e conseguindo trazer o foco para o silêncio. Seja através da respiração, seja através da meditação, seja através da contemplação, seja através de olhar uma chama de uma vela até que o foco fique estreitamente ali. É um treino de foco. Incrível, né? Porque é onde você está colocando a sua atenção. Então fica o convite para você, está completamente gratuito o portal de iniciação e vai ser uma honra que você construa esse altar santo e depois você venha me contar, porque aí começa a construção do reino dos céus. Então tem muito mais coisas para a gente realizar.
a partir desta nova identidade. Então, o convite para a construção da nova identidade tá lá. E depois você escreve acesso aqui, que eu faço questão de enviar para você. Então, bora lá? Vamos perceber que a gente tem esse controle de silenciar um pouquinho esse monte de barulho, esse monte de ruído, esse monte de pensamento que você tá dando muito significado e permitindo que crie um inferno na sua vida. Eu ia falar que roube a sua paz, mas não tem como roubar a paz, porque a paz que excede o entendimento, ela é tua. Mas você tá permitindo o inferno. Você tá se identificando com o inferno. Você tá criando todo esse trambolho e não tá sabendo abrir espaço. Porque a paz já é tua. A paz já te foi dada por Deus. Então vamos buscar essa paz hoje juntos? Vamos acessar esse lugar? Então nós vamos fazer o suspiro fisiológico. Tempo o suficiente para você perceber que você vai sentir, no mínimo, um conforto. Bora? Inspira, inspira e solta. A gente vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Inspira, inspira, solta. A gente vai brincar neste ritmo, tá bom? Vamos lá? 3. Se você quiser fechar os seus olhos, pode fechar os seus olhos, tá? E siga a minha respiração, porque eu vou fazer junto com você. E acredito que eu vou fechar os meus olhos aqui também, para eu entrar nesse estado e poder te conduzir. Se vier alguma coisa ali, a gente faz juntas. Bora receber Deus. Vai achando o conforto do teu corpo. Continua. Inspira, inspira, solta. Se você tiver com muitos pensamentos, continue a respiração e coloca um foco de atenção no centro da sua testa, pelo lado de dentro, como se você canalizasse toda a sua energia para o centro da testa. Você não tem que ver luz, você não tem que ver imagem, você não tem que ver cor, você não tem que ver nada. Apenas concentrar a atenção no centro da testa e continue. Continue, se vier algum pensamento, apenas fale, querido, tá tudo bem. Agora eu só vou respirar. Vai diminuindo o ritmo.
Agora, na hora de soltar, vai ser pela boca também, mas como se fosse a panela de pressão, que você tá tirando a pressão dela, então... E agora observe. Observe seus batimentos cardíacos. Se você consegue percebê-los. Qual o ritmo do seu coração agora? Você não precisa de um significado. Apenas perceba o ritmo. Como são essas batidas. Perceba o espaço entre as batidas. O silêncio entre as batidas. Sem julgamentos. Apenas como um observador. Deixe o seu corpo respirar no ritmo que ele quiser agora.
entre nesse espaço entre as batidas. Não tem certo, não tem errado. Faça isso da forma que você sentir que tem que ser feito. Torne-se o espaço do silêncio onde você consegue ouvir a batida. E fique aí. E agora, se você quiser se aprofundar, comece a inspirar pelo nariz, em 6 batidas do seu coração, e soltar pelo nariz, em 6 batidas do seu coração. Se perdeu, volte na contagem. É suave, é sereno, não é com força. Essa contagem é a percepção apenas do ar entrando até que chegue na contagem de 6 e soltando até que chegue no 6. Então não é para fazer força, é só para perceber esse ar entrando, contando até 6 e perceber o ar saindo, contando até 6. Mantenha o foco no centro da testa. Relaxa a testa, relaxa os ombros, relaxa a barriga. E apenas esteja presente na vida que acontece em você. Inspirando em 6, soltando em 6, e sendo esse espaço onde o seu coração pulsa. Delícia! Tá em paz agora? Tá mais serena? Tá mais tranquila? Escreve para mim aqui nos comentários. Como você está agora, neste momento. Que delícia, minha deusa! Muito, né? Percebe que você construiu a sua paz? Isso ficou claro?
perfeito, em paz, a paz que excede o entendimento. É uma construção. Por isso a importância de construir o teu altar santo. Para que você perceba que você tem sim o poder de exercer a autoridade interna, para que ela se manifeste no mundo externo também. Trouxe exatamente porque tirou a atenção do barulho. Onde estava a atenção? Se a atenção está no barulho, o barulho cresce. Quando eu aprendo, por isso que é o altar santo, a construir todo dia. Por que todo dia? Porque os convites do barulho, o barulho não vai deixar de existir, né? E parece que cada vez ele ganha mais potência, né? Cada vez ele fica mais alto. Então, aonde está o controle remoto? Em mim. Eu escolho se eu quero ouvir ou não. Uau! Esse barulho e me perder nele para dançar aquela musiquinha, se a musiquinha estiver divertida, porque eu posso, porque eu sei que eu não sou o barulho, e construir a paz de novo. Ai, que alegria! A live vai ficar salva para vocês de todo o coração, que você se lembre que essa construção diária é o que traz para você a certeza de que é você que está no comando. Neste comando de acessar essa paz, você já está. A partir dessa paz, com a disciplina espiritual, você consegue construir o reino dos céus na terra, a nova identidade em comunhão com o Cristo em ti. Mas esse lugarzinho é o pré-requisito para você conseguir construir qualquer coisa sem toda essa sujeira deste barulho, desses ruídos que não são você. Eu amo vocês. Vou salvar a live. Muito obrigada pelo carinho, pela presença. E se vocês sentirem de compartilhar com outras pessoas, para que elas vivam este ponto, esse pontinho de paz, né? Tá tudo com tanto barulho, que você se permita ser esse convite para alguém, quem sabe, acessar a paz. Posso dar uma dica? Fala, cara, acabei de fazer esse trem aqui e eu senti isso, isso e isso. Será que você sente também ou foi só comigo? Tipo assim, será que é só comigo ou você sente também? Tá? A forma com que a gente convida também faz a diferença, né? Então é assim, ó, fiz essa prática aqui, cara, senti isso. Me conta depois o que você sente, tá? Que nós sejamos esse convite para essa paz. Um beijo!